Bom, continuando com o conteúdo, a gente vai começar a estudar agora os poderes da administração pública. Os poderes, eles são divididos em poderes em sentido próprio e em sentido impróprio. Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou gravando. Poderes em sentido próprio são as prerrogativas, tá? São as possibilidades da administração pública, o que ela pode e o que ela não pode fazer, até onde ela pode ou não pode limitar e intervir na vida privada. Então, poder em sentido próprio é o poder de polícia, poder regulamentar, disciplinar, poder hierárquico, e poderes em sentido impróprio são um modo de concretização dos poderes. E a gente fala em poder vinculado e poder discricionário. Já falei algumas vezes para vocês sobre isso, porque isso você vai acompanhar vocês durante toda a vida de vocês se vocês trabalharem com direito público. Mas mesmo que vocês não trabalhem, vai acompanhar vocês em todos os semestres que vocês trabalharem com direito público. Poder vinculado e poder discricionário. A atuação da administração pública vai ser sempre pautada pela legalidade, mas existem algumas normas que permitem duas condutas distintas e permitem uma escolha. Existem normas que não permitem, que não têm margem de escolha. Então, nós temos uma atuação vinculada e outra discricionária. O que é uma atuação vinculada? É aquela em que a norma prevê uma única conduta possível. Então, tem uma hipótese e uma consequência jurídica válida. Por exemplo, será concedida licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Nesse caso, o administrador não tem margem de escolha. Será concedida. Meu cachorro está na porta chorando para entrar. Nesse caso, eu vou ver se eu tenho margem de escolha por quanto tempo. Por que existem regras discricionárias? Bom, porque a gente não pode vincular todas as condutas do administrador e prever todas as possibilidades. A gente tem que dar alguma margem para o administrador agir, até por uma questão de eficiência na administração, e não engessamento completo das atitudes do administrador. Então, um exemplo de norma discricionária. No mesmo sentido, tá, de licença, a critério da administração, poderão ser concedidos ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos, consecutivos, sem remuneração. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Então, neste caso, o administrador ele pode escolher se ele vai conceder a licença ou não. Ele não é obrigado. A lei não delimita em quais hipóteses específicas ele é obrigado a conceder. Diz que precisa preencher alguns requisitos e, preenchidos esses requisitos, ele pode conceder, mas não é obrigado. Não existe obrigação do administrador em seguir com aquela determinação em espécie em específico. Por que existem regras discricionárias? A atividade legislativa é suscetível de imprecisões, então, muitas vezes, a lei é imprecisa. A atividade administrativa no cotidiano tem diversas particularidades não previstas, então o administrador tem que ter margem para poder escolher, para ver qual é a medida que vai ser mais adequada, que vai ser razoável no caso concreto. Por exemplo, a licença interesse. O que determina se um servidor pode ou não pode ter licença interesse? Existe interesse público? Basicamente, essa é a pergunta que o administrador tem que ter sempre na cabeça. Um administrador que age de boa fé, ele vai sempre se perguntar: essa minha escolha é do interesse do serviço? É do interesse da coletividade? Ou, pelo menos, ela não prejudica o interesse público ou não prejudica a coletividade? Que também pode ser feita essa análise. O meu servidor precisa de uma licença interesse, ele não tem outra possibilidade de licença, ele não é uma questão de saúde, é uma questão ele vai estudar, ele vai se dedicar a alguma outra atividade, eu compreendo a situação dele, e não há prejuízo para o serviço público. Então, nesse caso, o administrador escolhe. Tá? E aqui entram os possíveis casos de desvio de finalidade. Uma regra discricionária admite o desvio de finalidade quando, em vez de escolher por um motivo correto, eu escolho por um motivo diferente. Por exemplo, eu defiro ou indefiro uma licença de interesse porque eu gosto ou porque eu não gosto daquele servidor. Isso é bem comum, infelizmente, em deferir pedidos de licença de interesse como forma de obrigar o servidor a pedir demissão.
servidor precisa de uma licença, surgiu uma oportunidade no exterior, por exemplo, e ele não se enquadra nos requisitos ali das possibilidades de sair do serviço, se afastar do serviço, e o chefe dele simplesmente nega o pedido. Infelizmente, essas situações, lembrem sempre que o desvio de finalidade precisa ser comprovado. Se eu não conseguir provar cabalmente que a motivação daquele ato ela está desviando a finalidade, eu não vou conseguir ter o meu direito garantido. E tem uma outra coisa que quando a gente estudou a questão da motivação, que é a teoria dos motivos determinantes. Isso é importante, isso ajuda nesses casos. Por exemplo, se o superior nega um pedido de licença de interesse alegando que há desfalque de pessoal, que falta gente, e eu comprovo que isso não é verdade. Eu comprovo que, na verdade, está sobrando pessoa, tem excedente. O seguinte acontece, tem mais pessoas lotadas do que deveria ter num determinado setor. Se eu consigo comprovar isso, eu demonstro que o motivo do meu chefe era falso, e, em tese, judicialmente, eu conseguiria a reversão dessa decisão. Porque aí ele não está se miscuindo adentrando no mérito da decisão, ele está simplesmente fazendo uma análise de juridicidade. Ele viu que houve um desvio de finalidade ali, que provavelmente a motivação está inadequada e que ele não pode reverter, ele não pode mudar o motivo. Tá? O chefe que disse, por exemplo, que a pessoa não vai por este motivo, ele não pode alterar o motivo quando eu descubro que aquele motivo não era verdadeiro. Ele fica vinculado àquele motivo. Como eu basicamente falei agora, a discricionariedade também acaba, muitas vezes, escorregando para a arbitrariedade. Mas lembrar sempre que a arbitrariedade é uma conduta fora da margem da legalidade. Então, ela é uma conduta inválida. E qual é a análise para a discricionariedade, para tomar uma decisão de mérito administrativo? Conveniência e oportunidade. É conveniente ou é oportuno? Então, conveniência. Qual dos comportamentos, dentre aqueles possíveis, então, conceder ou não conceder, será o melhor para a satisfação do interesse público? E oportunidade é a circunstância naquele caso concreto. Então, na vida, naquela situação em concreto, momento em que a atividade vai ser realizada. Por exemplo, pode não haver um problema, né, de interesse público na licença de interesse. Entretanto, não é oportuno o momento. Se esse pedido fosse feito daqui a 2 meses, talvez fosse oportuno. Porque eu poderia usar essa justificativa. Bom, mas para o meu colega foi deferido o pedido. Por que para mim não está sendo deferido? Bom, é que agora não é oportuno. O momento é inadequado. E aqui eu já razoavelmente respondi também. O judiciário pode analisar o mérito das decisões administrativas, questão da conveniência e oportunidade? Bom, em princípio, não. Ele não analisa mérito, ele analisa a juridicidade. E a juridicidade ela é informada não apenas pela legalidade, mas por esses outros princípios da administração. Por exemplo, o motivo. Se a motivação está inadequada, o judiciário pode analisar sim. Então, eu motivei dizendo que eu neguei por um motivo e o motivo era inexistente ou falso. Então, esse ato vai ser considerado inválido. Tá, isso aqui é basicamente o que eu falei agora há pouco sobre os outros princípios. E vamos falar do poder hierárquico. Tá? O que é poder hierárquico? Basicamente, alguém manda e alguém obedece. Então, a administração pública ela tem 2 pressupostos fundamentais, a distribuição de competências e a hierarquia. Por isso que quando vocês fazem um pedido para um servidor e ele diz que ele não pode fazer, não presumam que é má fé daquele servidor, que é má vontade daquele servidor. Geralmente não vai poder fazer mesmo, porque não está dentro do conjunto de competências dele. O conjunto de competências é um círculo, é uma zona de conforto daquele servidor onde ele atua. É a zona de legalidade onde ele atua. Por isso que eu digo, onde é que está estabelecidas as competências do servidor? Ou vai estar na lei, ou vai estar no normativo, mas vai estar numa regra escrita. Algumas decorrências do poder hierárquico. Poder de chefia, obviamente. Poder de organização, distribuição e escalonamento de funções. Então, emitir ordens, que essas ordens têm que ser obedecidas.
E quando essa ordem é ilegal? Se eu dou uma ordem, eu sou servidor público, superior hierárquico, eu dou uma ordem ilegal. O Código Penal estabelece no artigo 22 que se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, eu vou ter que analisar se é uma ordem claramente, obviamente ilegal. Se não for uma ordem claramente ilegal, eu tenho que obedecer. O problema é esse, né? O que é claramente ilegal? Ou, né, sob uma coação irresistível. Quem já trabalhou no serviço, seja público ou privado, aí não é indiferente, sabe o quão difícil é desobedecer uma ordem do superior. Eu acho que no serviço público ainda é mais fácil. Ainda a gente consegue ainda se posicionar melhor em razão, por exemplo, da estabilidade, mesmo que não seja uma estabilidade, como eu tinha um emprego público, mas eu não poderia ser demitido por este motivo, né? Eu não poderia ser demitido por desobedecer uma ordem ilegal. Quais são os limites do poder hierárquico? O vínculo de pertinência entre a ordem emitida e as atribuições de quem emite e quem recebe. Isso é evidente. Se eu der uma ordem para um subordinado que ele não tem competência para fazer, ele não tem como cumprir. Ele não tem como cumprir se não está dentro do conjunto de competências dele. Claro, dentro do serviço público a gente vai ter a delegação e a avocação de competências. Então, digamos que o subordinado não tem competência e a competência é do chefe. O chefe pode delegar uma competência para o subordinado e aí esse subordinado vai poder realizar essa atividade. Eu vou falar sobre delegação e sobre avocação. E o segundo requisito, o segundo limite ao poder hierárquico é que a ordem não pode ser ilegal. Eu uso esse exemplo, tá? Quem é coach, por favor, me perdoe. Mas coach adora falar sobre zona de conforto. Sair da zona de conforto é importante, sair da zona de conforto, vencer barreiras, etc. Na administração pública, é o contrário. Permaneça na zona de conforto, permaneça na zona das suas competências. É claro que as competências elas podem ser dilatadas, eu posso buscar, é uma brincadeira, tá? Eu posso buscar ascender na carreira, mas mesmo ascendendo na carreira, eu vou ter um conjunto de competências estabelecidas em lei, e essa é a diretriz que o servidor tem que seguir. O servidor, que é empregado, e as pessoas têm que seguir dentro das suas competências. Por isso, quando alguém se nega a fazer ou deixa de fazer alguma coisa que está fora das suas competências, ele está agindo absolutamente de acordo com o que a lei estabelece. Então, ao contrário do que os coaches dispõem, o servidor não saia da zona de competências. Fique ali. Ali é a zona de legalidade. Aqui eu dei um exemplo, dei uma lida depois na decisão, de uma ordem manifestamente ilegal. Tá? Eu não vou falar isso agora, dei uma lida, depois a gente comenta. Eu trabalhei no Banco do Brasil e algumas coisas parecidas às vezes aconteciam, infelizmente. Decorrências do poder, e eu não obedecia, tá? Só para vocês saberem, eu não costumava obedecer. E por isso, às vezes, por isso eu tive alguns problemas que eram indiretamente relacionados ao trabalho, formas de coação, assim, que, enfim, né? Coisas que acontecem no trabalho. Outras decorrências, poder de fiscalização e coordenação. Podem existir mecanismos formais de fiscalização? Sim, mas isso é característica que independe de ter um normativo específico. É competência do chefe em fiscalizar o serviço. Então, a fiscalização tem que ser permanente. Resolver conflito de competência entre subordinados, se os subordinados estão discutindo de quem a competência compete ao superior, definir. Poder de revisão do ato, lembre da autotutela administrativa, o princípio da autotutela. Se o subordinado comete uma irregularidade, erra em algum aspecto, o superior tem o poder e dever, né, se ele verifica esse erro, de revisar esse ato. Além disso, ele tem o poder de transferência de competência. Eu posso delegar ou avocar competências. Eu não, né? Porque eu não sou servidor. O que é delegar? Delegar é atribuir do superior
para um subordinado. É uma competência que era de um superior, passa para um subordinado temporariamente. Lembrar sempre também que a competência, por si só, ela é irrenunciável. Se um chefe não quer mais fazer uma determinada função, realizar uma determinada atividade que está dentro das suas competências, ele não pode renunciar definitivamente. Tá? Ele teria que sair do emprego, sair do trabalho. A delegação, então, tem que ser temporária, excepcional, extraordinária e não ser proibida em lei. Porque, às vezes, a lei estabelece é exclusivo, é privativo de tal pessoa. Aí não pode delegar. Artigo 12 da Lei 9784, a lei que trata dos processos administrativos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, é uma delegação lateral, né? Não é uma delegação de um superior com um subordinado. Claro que, nesse caso, depende de um acordo de cooperação. Se eu vou delegar para alguém lateralmente uma competência, eu dependo da concordância da pessoa, né? Se eu não sou superior a alguém e eu vou delegar uma competência, vocês são colegas, vocês podem delegar competências um para o outro, mas você tem que combinar e o outro tem que aceitar. A Lei 9784 estabelece o que não pode ser objeto de delegação. Edição de atos de caráter normativo, então, normas em geral, atos normativos em geral, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva. A matéria de competência exclusiva é o que a lei vai estabelecer que é competência exclusiva do órgão ou de determinada autoridade. O limite é sempre a lei. Tá? É muito claro, assim, a lei vai estabelecer quais são as competências e também o que pode, o que não pode ser delegado. Aqui o artigo 14 ele fala sobre a forma, tá, da delegação, que a delegação é revogável a qualquer tempo, e uma coisa que é importante é que os atos realizados durante a delegação, eles são feitos pelo delegado, porque recebe a delegação. Então, se o chefe saiu de férias e delegou uma competência para um subordinado, quando ele volta das férias, a responsabilidade não é dele, porque o servidor tem responsabilidade também. Se ele pôde receber aquela delegação, ele pode responder pelos atos que ele realiza durante a vigência daquela delegação. Tá? Acho que isso também não tem muito problema. Eu chamo atenção, às vezes, porque tem coisas que fogem um pouquinho ou surgem, às vezes, esses questionamentos, mas isso é razoavelmente lógico, né? E a avocação? Bom, a avocação é o contrário. A avocação é quando o superior chama para si uma competência que é do seu subordinado. É quando ele diz, não, deixa que eu faço. Está dentro das competências do subordinado, ele, por algum motivo, que tem que ser motivado, algum motivo motivado é bom, né? Mas uma necessidade premente, ele precisa motivar em caráter excepcional e tem que observar qual é a finalidade. Por que o superior está tomando para si uma competência que é do subordinado? Qual é o motivo disso? Pode ter um motivo político, e político no sentido da boa política, tá? Não no sentido de desvio de finalidade, mas no sentido de tomar uma decisão, de fazer demonstrar, por exemplo, para a comunidade que tal setor está presente, aí o chefe vai lá e realiza uma atividade. Aconteceu um tempo atrás, com aquela história do papelão na carne do gato, no gato brasileiro, vocês lembram? A carne brasileira. Que o ministro Maggi foi para o chão das fábricas lá fazer vistoria. Não era competência dele, ele era ministro, mas ele, teoricamente, avocou competências, ele foi lá fazer fiscalização. Isso era um ato, uma manifestação política, né? Manifestação de, olha, o Ministério está de olho nessa situação, ele está acompanhando essa situação, está tudo ok, nós estamos aqui, enfim, né? Nesse sentido de ato político, quero dizer que é possível uma avocação. Tem uma previsão, que ainda está em vigor, que não foi revogada, que o presidente da República, por motivo de relevante interesse público, que aí é bem amplo também, poderá avocar e decidir qualquer assunto na esfera da administração federal. Tem essa previsão lá. Então, em tese, o presidente poderia avocar qualquer assunto.
Outra questão que é importante é a diferença entre hierarquia e tutela. A hierarquia é uma relação de subordinação direta. A tutela é uma relação de controle e fiscalização. Quando nós estudarmos a estrutura da administração, a gente vai ver que tem diferentes pessoas. Nós temos a administração central, a administração direta, né, o executivo e os seus subordinados diretos, e paralelamente a isso nós temos uma administração indireta, que são as outras pessoas criadas pela administração direta. As autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios, fundações, isso aqui está tudo paralelo. A gente chama isso de administração indireta. E a relação entre a administração direta e a indireta não é de hierarquia, tá? Não é de hierarquia, mas é uma relação de tutela, de controle, mas é um controle diferente do controle hierárquico. E qual é o limite desse controle vai estar estabelecido em lei, mas é uma outra pessoa. Isso é bastante importante para vocês gravarem, certo? Paramos por aqui, por enquanto. Próximo vídeo, os próximos poderes.